Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E chegamos esta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2017. Celebramos hoje a festa de Santo André Apóstolo. E convido então a você a tomar comigo para reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. São Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 22, que vai nos narrar o seguinte. Quando Jesus andava à beira do caminho da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou. Deixando imediatamente o barco e o pai, eles o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje, então, essa quinta-feira, a festa de Santo André Apóstolo. E hoje também, para a nossa diocese aqui de Santo André, é dia de festa, pois celebramos o padroeiro da nossa diocese. André era, então, discípulo de João Batista e companheiro também de João o Evangelista. Quando o precursor apontou Jesus, que passava dizendo, eis o Cordeiro de Deus, tornou-se imediatamente discípulo do Senhor. Logo a seguir comunicou a Pedro, seu irmão, a descoberta do Messias. Jesus chamou a ambos para se tornarem pescadores de homens. E André, que na multiplicação então dos pães, ele indica a Jesus o rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Com Filipe, André refere a Jesus que alguns gregos o queriam ver. A tradição então reconhece em Santo André o evangelizador lá da Caia, antiga Grécia, e também em Patras, o lugar onde morreu após 2 dias de suplício na cruz, donde então anunciou até o último momento de sua vida o Cristo vivo e ressuscitado. Então, queridos amados irmãos, essa é um pouquinho da história desse grande apóstolo Santo André, e que a liturgia de hoje, então, nos convida a fazer a sua memória, porque reconhece nele o verdadeiro exemplo de discípulo do Senhor. Ao ser, então, como nós acabamos de ouvir, apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus, ele logo leva seu irmão, Pedro, e anuncia que encontrou o Messias. Isso lá no Evangelho de João, lá no seu início. E assim, então, ele vai anunciando Jesus Cristo com a sua vida, porque ele encontrou aquele que dava sentido para a sua vida, aquele que então trazia e vinha de encontro às suas esperanças, às suas expectativas. E assim então, meus queridos amados irmãos, seguir Jesus Cristo não é nada fácil. Por quê? Requer de nós renúncia. Olha só o que nós acabamos de ouvir no Evangelho. André estava trabalhando porque também era pescador, ele e seu irmão Pedro. E assim, então, logo eles ficam sabendo de Jesus Cristo, ouvem o chamado dele, agora aqui no Evangelho de São Mateus, como nós acabamos de ouvir, eles se colocam a servir, mas abandonaram todos os seus sonhos, projetos. Imaginem, estão ali trabalhando, com certeza tinha suas contas para pagar, seus sonhos, projetos, ambições, mas diante daquele chamado de Jesus, algo mexe com eles. Assim como continua a mexer com muitos que se colocam a seguir Jesus Cristo. Porque o chamado de Jesus, a voz de Deus, ela de fato nos preenche, ela nos acalma, ela traz aquilo que nada nesse mundo pode trazer a cada um de nós, a paz. Não a paz, a ausência de guerra, de conflitos, mas a paz interior que todo ser humano busca. E só em Jesus nós encontramos. Então ali, logo adiante, começa a se formar os discípulos do Senhor, que serão encarregados de poder então ali dar seguimento a essa missão que Jesus
veio iniciar, mas que não concretizou, incumbiu os seus discípulos após então a sua ressurreição e enviou-os para que pudesse então dar essa continuidade. E hoje somos cada um de nós, chamados pelo nosso batismo a sermos então protagonistas da nossa história, a poder assumir e viver o nosso discipulado com todas as suas consequências. E é interessante que Santo André, ele também derramou o seu sangue, mas que permaneceu fiel no testemunho do Senhor, que não desanimou, não esmoreceu diante das tentações e perseguições, tanto que morreu também numa cruz. É claro que não a cruz de Cristo, uma cruz na diagonal, né? É assim, então, que André faleceu, foi crucificado também, mas que então permaneceu fiel ao chamado, à sua vocação. E assim, queridos amados irmãos, nós vamos percebermos a importância daqueles que dão testemunho desse Deus de amor. A primeira leitura de hoje, extraída aí da carta de Paulo aos Romanos, nós temos então ali Paulo que vai falar da importância da fé em Jesus Cristo. Mas Paulo começa questionando também no decorrer aí no meio da sua carta. Mas como invocá-lo sem antes crer? E como crer sem antes ter ouvido falar nele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Então, meus queridos amados irmãos, para que a pessoa possa chegar à fé, é preciso quem anuncie. Alguém para anunciar, alguém para pregar, para que as pessoas então possam, de fato, através da pregação da palavra, é o que Paulo diz aí no versículo 17, a fé se dá pela pregação, a pregação da palavra de Deus. Então está aí a importância de pregar a palavra, para que outras pessoas também façam o seu encontro, a sua experiência com Cristo ressuscitado, e assim possam também se tornar discípulos, seguidores de Jesus Cristo. É assim que nós vamos transformando essa realidade. Mas aí podemos nos questionar como anunciar Jesus Cristo nos dias de hoje. Em tempos em que o egoísmo, o hedonismo e tantos outros prazeres têm sido ofertados com o sinal de felicidade para tantos, e muitos têm abraçado esse caminho. E a consequência disso são pessoas perdidas, seja nas drogas, no álcool, na prostituição, tantas famílias aí se perdendo, se divorciando, se separando pelo adultério. Diante de toda essa proposta de sexualidade que o mundo de hoje nos apresenta, e a pessoa, se ela não tem uma base, uma estrutura, uma fé, que então direcione a sua vida, que dê valores, o mundo de hoje então vai dizer que a fé, a religião, ela está ultrapassada, que o que vale hoje é a pessoa ser feliz. É claro que é a pessoa ser feliz. Jesus, então, veio nos trazer felicidade, nos proporcionar essa felicidade. E não essa felicidade que o mundo nos apresenta. Felicidade, né, das drogas, do álcool, da prostituição, da sexualidade descompromissada, do utilizar o corpo como se fosse objeto. Não é esse tipo de felicidade que Jesus nos apresenta, não. A felicidade somente Jesus pode nos proporcionar. Os demais oferecem algum tipo de prazer que logo passa, mas somente Deus traz para nós a verdadeira felicidade, essa que ninguém e nada pode tirar de nós. E é por isso que muitas pessoas continuam derramando seu sangue por amor de Jesus Cristo, porque encontrou aquilo que dá sentido, aquilo que sustenta a sua caminhada. Quantas pessoas nós temos no dia de hoje aí em depressão? Por quê? Compram, gastam e se sente ainda vazia. Utilizam-se então desse consumir uma válvula de escape para preencher, mas que logo estão vazias novamente. Então é preciso de fato canalizar a nossa vida e a vida de tantos irmãos para aquilo que realmente vale a pena, o seguimento de Jesus Cristo, o encontro com Cristo vivo e ressuscitado. Para que assim, então, meus queridos e amados irmãos, nós possamos, então, assim como André e todos os demais apóstolos, ser fiéis ao chamado do Senhor para a vida de cada um de nós. Passando por dificuldades, poderemos, então, ali também dar testemunho desse Deus de amor que nos sustenta, nos fortalece, e é isso que vale a pena.
Vale a pena carregar a nossa cruz a cada dia, porque a vitória nos foi dada por Cristo Jesus lá na sua cruz. Que nós possamos então, queridos e amados irmãos, a exemplo de Santo André, seguir Jesus Cristo. E além de seguir, fazendo esse encontro pessoal com Ele, possamos também ser missionários, como o fez André, levando primeiramente para os seus e estendendo então esse vínculo, esse anúncio a todos aqueles que estiverem à nossa volta. E que o Espírito Santo de Deus nos sustente nessa nossa caminhada. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube, que nos ajuda a divulgar, seja o canal, seja cada vídeo que aqui nós postamos. Muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, clique aqui em inscrever-se, aqui embaixo, no vermelhinho aí, e faça parte também dessa família. Clique aí, acione o sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando a cada dia. E assim nós vamos fazendo com que a palavra de Deus alcance os corações, como o Salmo de hoje nos diz, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Que nós possamos então fazer isso também através dos meios de comunicação social. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo André Apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir, e espero por você.